Amigavelmente, eu peço aos amigos e irmãos que fiquem em silêncio, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Esse hino que a Ana Cristina cantou, muita gente se perderam na manifestação da glória de Deus, porque não glorificaram a Deus, ficaram conversando. Então, é uma das formas de Satanás roubar a palavra para não surtir efeito nos nossos corações e a conversa. Até porque o hino que nós lemos aqui, o hino que foi entoado pela Ana Cristina, está dizendo que nós estamos em guerra. Todo soldado que não é destro na guerra, ele perde a batalha. E nós estamos numa guerra, devemos exatamente nos policiar. Até porque culto não é lugar de conversa, é lugar de adoração. Aleluia, glória a Deus. Então, amado, o capítulo 6 do livro de Gênesis relata a história do relacionamento de Deus com a humanidade. São 2 capítulos que estão responsáveis para relatar essa história, é o capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Gênesis. E vocês sabem que Deus, ele fez o homem e colocou na terra para que ambos tivessem um relacionamento sadio. Deus é como o ser humano. Se você não quer relacionamento com alguém, Deus também não vai querer com você, se você é desobediente. Vai pensar porque eu sou bonitinho, tenho um bom emprego, me visto bem, Deus vai passar a mão em mim. Não vai. Eu falei aqui, glorificando a Deus, que Deus é Deus e o resto é Baal. Glória a Deus, aleluia. E aí, amado? No capítulo 12, no versículo 12, a Bíblia Sagrada diz que Deus dos céus olhou para a terra e viu o ser humano corrompido. E ele resolveu dar a cabo ou exterminar a raça humana da face da terra. Porque Deus é Deus, ele não tem dificuldade em nada. Ele olha assim e se você continua desobediente, até porque eu estou lutando com você, tenho usado missionário, tenho usado pastor, tenho usado cantor para falar contigo, e você até do tempo rebelde, pois vai cair na destruição. E aí, no meio da multidão, que não era pouca gente, era uma multidão de gente grandíssima na face da terra. Deus encontrou simplesmente 8 pessoas que lhe obedecessem. 8. É como você vê aqui. Se aqui tivesse um político ou um bar, estava lotado de gente. Mas como é para a palavra de Deus, tem pouca pessoa. Porque é chato. O homem que não gosta de Deus, que não tem prazer na palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Mas para nós que adoramos e exaltamos o seu santo nome, como falou o missionário Mardoni, o missionário, o nosso diácono, nós temos prazer em se deleitar na palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, quando Deus ele viu a impiedade humana, ele resolveu mandar um dilúvio. Agora eu pergunto, o dilúvio foi local ou foi universal? É bom que se observe isso. Sabe por quê? Porque existem pessoas que defendem
dilúvio local. Mas eu defendo um dilúvio universal, porque a Bíblia Sagrada diz que o monte mais alto que existia na época foi coberto de água 15 côvados a mais. Glória a Deus. Então não poderia, de maneira nenhuma, um dilúvio cobrindo o monte mais alto, 15 côvados a mais, ter sido um dilúvio local. Os objetivos, tem vários objetivos do dilúvio, mas eu vou citar 3 somente, porque o tempo ele está curto. Primeiro objetivo do dilúvio: mostrar para a humanidade que existe um ser supremo, dono de tudo, que precisa ser respeitado, obedecido e adorado. Glória a Deus. Segundo objetivo do dilúvio: mostrar para a humanidade que a impiedade, ela nunca poderá ficar impune. Você pode fazer o que você quiser, o que vem na sua cabeça, mas um dia Deus vai pesar a mão sobre você e você vai saber que Ele é Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Terceiro objetivo do dilúvio: mostrar para a humanidade que em nenhum momento da história da humanidade Deus deixa ou permite o justo perecer com o ímpio. Aleluia. Então, meus amados, nós vemos hoje que a humanidade, ela se comporta como se não tivesse um regedor do universo. Vocês sabem que poucos dias gastaram muitos bilhões para mandar uma nave para a Lua. E eu nem acredito que chegou lá. Fica perdido no espaço e eles fazem a sua leitura dizendo que foi, que é para não mostrar-se derrotado. Porque o homem é cheio de orgulho. O homem é jactancioso. O homem precisa exatamente saber que Deus exalta os humildes, mas abate os exaltados. Glória a Deus. Aleluia. E quando nós somos humildes, nós entramos na presença de Deus, entregamos a nossa vida ao Criador Supremo do Universo, ao provedor de todas as coisas, e obedecemos Ele na sua palavra. A Bíblia diz em Deuteronômio que nós devemos adorar a Deus, servir a Deus de corpo, alma e espírito. Aleluia! Devemos adorar a Deus com as nossas vestes. Aleluia. Devemos adorar a Deus com as nossas vestes, não andando seminu, fazendo propaganda do nosso corpo. Não devemos também, nós devemos adorar a Deus com o nosso corpo, não fazendo tatuagem. Está escrito lá em Levítico que as tatuagens era desde os tempos antigos e as pessoas faziam em homenagem de tal coisa como agora. Se eu faço um Homem-Aranha no meu corpo, eu estou homenageando o Homem-Aranha. E a Bíblia Sagrada, ela fala que o ser humano deve simplesmente ter reverência ao Criador e saber que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Quando nós sabemos ou compreendemos que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus, nós reverenciamos a Deus o nosso corpo, glorificamos a Deus. Tanto é que em Coríntios ele diz: se você destruir o templo do meu Espírito, que é o seu corpo, eu destruirei também o teu corpo.
Aleluia, glória a Deus. O nosso corpo, ele tem limite. Às vezes uma pessoa gordinha diz assim, ai, pastor Sobrinho, está doendo aqui meu tornozelo. A panturrilha também está doendo um pouquinho. Ai, está doendo um pouquinho aqui também a coluna. Ali é o corpo dizendo que você está acima do peso, precisa exatamente educar-se e voltar à sua massa corporal exigida pelo seu tamanho. O povo está dizendo assim, o pastor Sobrinho está magro. Agora eu estou saudável. Agora, quando eu estava barrigudo, aí eu não estava saudável. Porque o ser humano, adulto, o seu intestino, ele tem 14 metros de comprimento. E quando você vê uma pessoa barriguda, segundo os estudiosos, ali é mais sujeira. Não é gordura. Saúde é assim, ó. Antigamente eu andava, eu pensava que tinha uma melancia no meu corpo, eu ficava com vergonha. Só queria andar de moto, eu não queria andar de pé. Viu? Então, amados, nós devemos exatamente saber que o nosso corpo, ele tem limite, ele precisa ser respeitado, conhecido as suas limitações, não ingerindo drogas, não ingerindo bebida alcoólica, não ingerindo cigarros. É assim, é claro. Se quando nós observamos que o nosso Deus, ele é supremo, nós louvamos a ele com a nossa alma. O que é a alma? A alma é a sede das emoções, é aquilo que a psicologia chama de psique. E quando nós adoramos a Deus com a nossa alma, nós se alegra como o hino que a Ana Cristina cantou, aquela jovem cantou, um hino muito antigo, mas ela se expressava. Glória a Deus. E cada expressão Aleluia, Jesus. Glória a Deus. mexia no recôndito da nossa alma, principalmente da minha. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mostrando que Deus está neste lugar, no nosso meio, e que Ele exige uma adoração sincera. É por isso que Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos a Deus em sacrifício santo, vivo e agradável, que é o vosso culto racional. Aleluia, glória a Deus. Agora eu pergunto, um culto de conversa é um culto racional? Não é. Aleluia. No versículo 12 ele diz, do capítulo 12 de Romanos, que nós devemos renovar a nossa mente pela renovação do nosso entendimento, não se conformando com o mundo. Aleluia. O mundo é cheio de violência, meus amados. Hoje faz medo a gente andar nas ruas, até cidadão. A gente se tranca numa casa e diz, não tem ninguém, porque não pode abrir a porta, com medo de entrar um marginal e botar arma na pessoa. Uma época eu estava pastoreando em um lugar e um cidadão lá mandou dizer para mim, diga aquele pastorzinho que no dia que ele vier aqui dirigir um culto na minha região, eu vou dar uns panos de facão nele. Quando eu soube, eu fui na mesma semana dirigir um culto lá. Oh, glória, aleluia. E ninguém mexeu comigo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Muito bem. Nós precisamos exatamente
reconhecer que Deus é soberano. E quando reconhecemos que Ele é soberano, obedecemos, lutamos, relutamos, disciplinamos a nossa vida, o nosso comportamento, para podermos agradar a Deus na beleza da sua santidade. E o povo do passado, na semelhança de hoje, não fizeram isso. A Bíblia Sagrada diz que o povo estava lotando os bares, os restaurantes, e era namoro para todo lado. Outro dia eu fui em uma academia pública, dessas que fazem aí nas praças, e vi criança de 8 anos falando de namoro. E eu sentei, nem fiz exercício, só observando. E eu, rapaz, eu já deixei, foi ela, e peguei a outra. Criança de 8 anos. Se o segundo objetivo é mostrar à humanidade que a impiedade não ficará impune, amados. Aleluia. A Bíblia diz que na época de Noé, a violência, ela teve um desenvolvimento muito grande. Agora imagine hoje, que tem tecnologia. Vladimir Putin, por exemplo, ele tem míssil que atravessa um continente ao outro. Já pensou, irmão? Lotado de algiva para matar a humanidade. Na minha época, quando eu não era crente, a gente usava um bulldogzinho no bolso, um revólverzinho do cano curto, mesmo usando bala dundum. Que bala dundum é essa, irmão? É aquela que ela dá duas, ela sai do revólver, ela não atrapassa a pessoa, mas quando chega dentro ela explode. Ela tem uma cruz na ponta, a bala dundum. Ela tem uma cruz. Um canela seca, 38. O máximo que a gente usava era uma pistola 150. Hoje é .40. A tecnologia está avançada. E hoje as pessoas matam como se Deus não existisse. A Bíblia Sagrada diz que só quem pode tirar a vida da humanidade é Deus. Aleluia, Jesus. E aí o povo estava assim. Havia gigantes na terra. A Bíblia diz que eram homens valentes. As pessoas pensam que ser valente é o melhor momento da vida da pessoa, enquanto que a Bíblia Sagrada diz que até a terra ela pertence aos humildes e aos mansos. Glória a Deus. Eu lembro que uma época na Pedra Mole, tinha um cidadão afrontando todo mundo e eu mandei chamar ele na minha casa. E ele veio. Eu disse, rapaz, eu quero falar para você que eu soube que você está aí afrontando todo mundo. Ele, pois é, seu Zé. Comigo é assim mesmo. Eu digo, olha, tu sabia que eu sou o único que conheço todo o endereço do Valentão? Meu irmão, por me diga onde é. E naquele tempo, o cemitério Santa Mônica era chamado de Carrapicho. Eu dizia, está tudo aí no Carrapicho, esse Valentão. Tudinho. Hoje, irmão, você vê pessoa pacífica, amável, dócil, meiga, inteligente, morrer farto de dias. Ter mais saúde. Olha, quando eu fecho a minha expressão, eu uso 14 membros do meu corpo. Quando eu abro a minha expressão para sorrir, só uso 7. Quem é alegre, quem é sorridente, quem é meigo, tem mais saúde, vive mais. Então não custa nada você treinar o seu espírito. Aleluia. Aleluia! E ser uma pessoa sorridente em vez de pessoa amarga, mal-humorada. Oh, glória.
Porque nenhuma impiedade ela ficará impune. Deus, ele vai punir a todas as pessoas que cometem violência na face da terra. Glória a Deus, aleluia. De modo que não se escapará nenhum. Aleluia. No juízo final, em Apocalipse, diz que no dia do juízo do trono branco, o mundo vai ficar pequeno para a presença de Deus. E ele vai julgar grandes e pequenos. Grandes e pequenos aqui não é adulto e pequeno, é ricos e pobres. Pretos e brancos. Ignorantes e sábios. Ninguém vai ficar impune do juízo de Deus. E eu estou aqui com uma atalaia nesta noite, avisando você para sair correndo para a presença de Deus, entregando a sua vida para Ele, para que o castigo de Deus não venha pousar sobre a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Você deveria depois orar e dizer, graças a Deus que tu enviou ao Senhor um pastor sobrinho que tem coragem de falar. Glória a Deus. Terceiro objetivo, já terminando, do dilúvio, foi mostrar para a humanidade que Deus nunca irá permitir o justo padecer juntamente com o ímpio. A Bíblia Sagrada diz que Deus olhou do céu na época de Noé. Só havia 8 pessoas que magnificavam o nome do Senhor. Só havia 8 pessoas que havia dedicado a sua servidão a Deus. E Deus chegou para ele e disse, olha, Noé, o fim de toda a humanidade vai ser, vou dar cabo a fim de toda vida na face da terra. Mas eu vou te dar uma orientação. Constrói uma arca de madeira de cipreste e betumarás ela por dentro e por fora. Ela é de 300 côvados de comprimento. Cada côvado, ele media 22 centímetros. Imagine o comprimento dessa arca. 50 côvados de largura e 30 de largura. Só porás uma porta nela na lateral e a janela é em cima. Que coisa horrível. Porque eu vou dar fim no povo rebelde. Cada rebeldia que nós cometemos, nós estamos caminhando rumo à destruição. E aí, Noé pregou cerca de 100 anos. Quando Deus falou para ele, ele tinha 500 anos. O dilúvio veio quando ele tinha 600 anos. E quando Noé entrou na arca, aí começou a chover. E os minadores abriram-se também, rojando água para cima. Isto significa dizer, quem está na orientação de Deus sempre terá livramento, Glória sempre Deus, será abençoado, aleluia. sempre será próspero, Louvado. sempre será protegido. Oh, glória. Irmão, pague o preço que você está passando na sua casa, no seu lar, com seus amigos, no colégio, lá no seu trabalho, porque vale a pena. Glória a Deus. E aí, Deus achou só 8 pessoas na época. E agora, na época dos discípulos, os discípulos chegaram para Jesus e disse, são muitos que são salvos. Ele disse, só sai-vos, para que entreis pela porta estreita. Porque larga e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ele. Estreita e apertada é a porta que conduz à salvação, e são poucos que entram por ela, porque não querem renunciar. Se não houver renúncia, não tem salvação. Aleluia. Eu preciso renunciar à minha vida mundana,
a minha vida pecaminosa e ser chamado pela sociedade moderna de quadrado para ter comunhão com Deus. E aí, amado, como foi no passado, será também nesse tempo presente. Na época de Abraão, Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. E ele disse, Senhor, se houver 50 justos na cidade, o Senhor destruirá a cidade. Ele disse, não, por amor dos 50 justos, eu não destruo a cidade. Até que chegou 10, nem 10 não tinha. E por amor de 10, não, por amor de 10 eu não destruo. Está aqui, o mundo está em podridão. Lá no capítulo 1 do livro do profeta Isaías, Isaías vê a visão do mundo como um tumor amadurecido no ponto de ser exprimido, já podre. É a situação do mundo hoje. Mas por que que o mundo ainda está andando? Pessoa tendo oportunidade, porque existe a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o sol da terra e a luz do mundo. Mas em breve, essa igreja vai ser arrebatada. Quando ela ser arrebatada, vai vir a grande tribulação. Em Apocalipse 6:9, vai dizer que a morte por 6 meses vai fugir do homem, e o homem vai correr atrás da morte e não consegue morrer, porque o sofrimento daquela época vai ser tão grande que a pessoa acha que morrer é a melhor opção. E não vai morrer. Quebra o pescoço e não vai morrer. Quebra as pernas e se não vai morrer. E a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo está no céu, dizendo, a minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia! Glória a Deus. E aí, pode cantar. E aí, quando você olhar para o seu passado e ver o presente, você vai chorar. E a Bíblia diz que naquele momento o Deus de glória, o Deus de compaixão, o Deus de misericórdia, o Deus de livramento, o Deus de salvação, vai pegar o lenço e vai enxugar suas lágrimas. Oh, glória, aleluia. Vale a pena, meu irmão, renunciar ao pecado e abraçar a causa de Deus. Então, o terceiro objetivo é para mostrar que nunca o homem ímpio vai ver o justo sofrendo ao lado dele. A Bíblia Sagrada diz no Salmo de número 91, versículo 7, 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente verás e contemplarás a recompensa do ímpio. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso. Fiquemos com estas palavras. Que Deus continue abençoando a todos. Amém. Estou feliz com a presença do Raí. Ele já foi embora e ainda está aqui. Então, glória aí, Raí. Glória a Deus, aleluia. Tinha sumido, né? Não foi mais para José de Holanda, nem para cá. E eu digo, meu Deus, aquele homem precisa Jeová ir buscar ele e trazer aqui de novo. Aí Jeová trouxe hoje. Que Deus continue abençoando. Amém, Jesus. Quero agradecer a toda a irmã Domingas, que cedeu a sua casa para realizar esse culto. Faça isso, irmãos. Peça um culto na sua casa. Aleluia. E nós cumpriremos o nosso dever de estar presente, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Muito obrigado. Rogo as vossas orações. Amém.